Vamos dar início à monitoria de fenômenos de transporte 1 do PET Engenharia Química UFC. O tema é Equações da continuidade e do momento. A questão diz o seguinte: um gerador eólico de energia com abrangência de lâmina com 9 metros de diâmetro tem uma velocidade de início de fornecimento de energia, velocidade mínima para a geração de energia, de 3,13 metros por segundo, e nessa velocidade a turbina gera 0,4 kW de energia elétrica. Determine. Letra A. A eficiência da turbina eólica. Letra B. A força horizontal exercida pelo vento sobre o mastro de suporte da turbina. Qual o efeito se dobrar a velocidade do vento sobre a geração de energia e sobre a força exercida? Suponha que a eficiência permaneça igual e que a densidade do ar seja 1,256 kg por metro cúbico. Aqui a figura do problema. Item A. No item A, podemos começar pela variação da energia cinética, em que podemos fazer uma variação da massa, a velocidade ao quadrado, sobre 2. Dividimos os dois lados da equação por dt, e fazemos com que dt, fazemos o diferencial, tornar-se uma variação. Consideramos também a variação da massa pelo tempo, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Sabendo que a variação da energia cinética pela variação do tempo determina a potência média e que a variação da massa pela variação do tempo determina a vazão mássica. Daqui temos uma expressão para a potência média. Sabemos, no entanto, que o fluxo mássico é igual ao ρ vezes a área vezes a velocidade que atravessa essa área. Portanto, sabemos que a potência média pode ser definida por ρVA vezes V ao quadrado sobre 2, dessa expressão e dessa. Desenvolvendo, chegamos a essa expressão para a potência média. Podemos determinar, então, a potência média que entra no nosso volume de controle, mostrado aqui na figura, nessa área. Temos o ρ, temos a área, que é π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado, temos a nossa velocidade e o 2, que é comum à expressão. Fazendo essa conta, chegamos ao valor de 1,225 kW. Essa será a nossa potência total. Sabe-se que rendimento é a potência gerada dividido pela potência média ou potência total, aqui determinada. Substituindo esses valores, sabendo que a potência gerada é de 0,4 kW, determinado na questão, e dividindo pelo valor encontrado para a potência média, chega-se ao rendimento de 0,327. O item A está respondido. Vamos ao item B. A força resultante vai ser igual à força de superfície mais a força de campo. Como nenhuma das propriedades variam com o tempo, o primeiro termo do lado direito da equação da continuidade é zerado. E o segundo termo fica assim desenvolvido. V1, aqui determinado, vezes o ρ, vezes o produto vetorial de V1 dA. O segundo termo desse somatório torna-se V2 vezes ρ, vezes o produto vetorial de V2 vezes a área A2. Desenvolvendo-se esses termos, chega-se à seguinte relação, que a força resultante vai ser igual ao fluxo mássico, determinado no slide anterior, vezes a variação das velocidades. Pode-se fazer uso de uma definição importante, que a potência não aproveitada é a potência total menos a potência útil. A potência total menos a potência útil toma forma nesta expressão, que será igual à diferença entre as potências encontradas anteriormente. Isolando-se V2 nessa equação, substituindo o fluxo pela expressão encontrada anteriormente, fazendo-se essa subtração, chega-se à seguinte expressão. Isolando-se V2 e fazendo esse quociente, chega-se ao resultado de 2,57 para a segunda velocidade. Retornando à equação de força resultante, substituindo fluxo
pela equação encontrada anteriormente, chega-se ao seguinte resultado, aproximadamente, onde o sinal negativo indica que a força tem direção contrária ao eixo adotado como convenção na questão. Um dos quesitos do item B está respondido. O segundo item pede para que se relacione a força resultante à velocidade de entrada nesse volume de controle. Para isso, vamos isolar a força resultante de modo que ela fique somente em relação à velocidade 1. Podemos começar do slide anterior, em que ele acha a seguinte relação para a força resultante. Aqui nós substituiremos o fluxo máximo e a velocidade continuará por enquanto V2. Fazendo-se essas substituições, chega-se a essa seguinte expressão. Continuando, pode-se substituir V2 por toda a relação encontrada no cálculo da potência não utilizada. Continua-se fazendo a substituição de modo que somente V1 apareça. Substitui-se a potência total e a potência útil aqui, relacionando o que foi encontrado anteriormente, nos slides anteriores. Continua-se fazendo a substituição e as simplificações, de modo que permaneça somente força resultante em relação a V1, que é o que pede para se relacionar no item. Nós podemos fazer essa substituição, já substituímos aqui o cálculo do rendimento, dado na verdade a diferença entre esse termo e esse termo, para que fique somente em função desses aqui e possa ocorrer a simplificação. Depois de alguns cálculos algébricos, nós chegamos a essa expressão, simplificando ainda mais isto e colocando V1 em termos de V1 ao quadrado, chegamos a essa expressão, que relaciona a força resultante e a velocidade de entrada do nosso volume de controle. Fazendo com que a gente dobre a velocidade, já que ele pede para que se faça a suposição de que a velocidade seja o dobro daquela é. Foi dado na questão que a velocidade era 3,13, portanto, pede-se para que se faça uma análise para uma velocidade de 6,26 metros por segundo. Portanto, a força resultante para esse novo momento seria de menos 563 newtons, o que mostra que ela também será contrária ao eixo adotado como convenção na questão. Pode-se observar que o aumento na velocidade causa também um aumento na força resultante. E essa relação de aumento, ou seja, para cada vez que eu dobro a velocidade, a minha força quadruplica. Portanto, ele pede para que a gente também relacione as potências, a energia envolvida nesse processo. Então, eu posso também utilizar a expressão para a potência útil, que é o rendimento vezes a potência total. Eu tenho todos esses termos aqui determinados, a velocidade que nós acabamos de determinar, de 6,6 metros por segundo, e fazendo as devidas substituições, ele diz que o rendimento deve continuar constante, então ele deve ser aquele encontrado no item A. Aqui está o rendimento de 0,327, substituindo todas as expressões, lembrando que todos esses valores ele dá na questão. Chegamos à potência útil de 3,2 kW. Portanto, pode-se ver que existe uma estreita relação entre a velocidade e a potência gerada. Obrigada e até a próxima.